Oi, meu nome é Cíntia, esse é o Cíntia Disse, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber vídeos novos sobre inglês, cultura, viagem, entretenimento, porque aqui a gente fala sobre essas coisas e os vídeos são legais. Então, se você for se inscrever, assim, se for do seu coração, clica para receber as notificações também, porque aí você não perde de fato nenhum vídeo. Vamos lá, que hoje o negócio vai ficar específico. No vídeo anterior eu expliquei a real diferença entre sotaque e pronúncia, falei um pouco sobre o que é certo, o que é errado e tal, se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. E aí, pro vídeo de hoje, eu resolvi falar um pouco mais sobre sotaques. Eu vou falar também mais sobre pronúncia em outro vídeo. Mas quando se trata de sotaque, a gente tem 1 milhão de coisas pra falar. Então eu vou começar com um assunto e aí, se vocês quiserem, a gente pode continuar falando sobre isso. Primeira coisa que é importante saber sobre a questão do sotaque em inglês é que existem os sotaques de nativos do idioma e sotaques de gente que tem o inglês como segunda língua. E são dois bichos completamente diferentes. Quando a gente tá estudando inglês e começa a pensar sobre essa questão de sotaque, dois principais vêm na cabeça, americano e britânico. Dentro dos Estados Unidos e da Inglaterra, existem muitas regiões com muitas culturas diferentes que influenciam diretamente no sotaque e... Então, até falar sobre sotaque americano e sotaque britânico é uma generalização grande, porque existem vários sotaques americanos e vários sotaques britânicos. Fora todos os outros países que também têm inglês como língua nativa ou segunda língua oficial, cujos sotaques também são deveras tensos, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Fora tudo isso, existem os sotaques de pessoas que não têm inglês como língua nativa, que têm inglês como segunda língua, tipo nós brasileiros, ou chineses, ou indianos. A realidade quando você viaja, seja a trabalho ou a turismo, é que você vai encontrar muita gente estrangeira. Não gringa nativa do país, mas pessoas que estão viajando e que existem nos países que você vai visitar. E você vai interagir com essas pessoas e elas têm os seus respectivos sotaques. Esse assunto é um assunto extenso, tem gente que dedica a carreira a estudar e se aprofundar em sotaques e fonética e tudo que acontece in between. Mas a dica principal para quem tá estudando e vai se deparar com isso, seja em situação de trabalho ou de turismo mesmo, é não se desesperar. Porque a probabilidade de você falar com pessoas que não têm o sotaque que você tá acostumado a ouvir é grande. Pessoas nativas entre si muitas vezes tem dificuldade de se entender por causa de sotaque, então não é esperado que você simplesmente vá entender todos os sotaques que forem jogados na sua cara nesse mundo globalizado, entendeu? Então calma, é uma questão de paciência e insistência e compreensão nas conversas. Se você tá conversando com uma pessoa e não entende o que ela fala por causa do sotaque, você pode falar isso, e pode falar isso de uma maneira legal e educada pra não parecer rude, não parecer snob, dependendo do caso. Tipo, I'm sorry, I don't get it. Can you speak slower, please? Ou então, wow, your accent is so different. I don't really understand everything that you're saying. Can you slow down? Tipo, jeitos que você pode, né, tentar fazer a pessoa voltar pra consciência de que ela tá falando do jeito dela e que você não tem o mesmo jeito de falar que ela, enfim. By the way, amanhã, sexta-feira, dia 5 de outubro, vou entrar ao vivo no Instagram pra conversar com vocês. Eu anotei coisas que ficaram pendentes dos vídeos anteriores ou que podem ser mais aprofundadas e tal, e vou discuti-las ao vivo com vocês no Instagram, @CintiaDisse, me segue lá pra não perder. Vou deixar gravada, talvez fica só 24 horas, então de qualquer maneira, se você não assistir, você vai perder mesmo, entendeu? Então assiste. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo, tipo, quais outros jeitos que eu posso falar que eu não entendi o sotaque da pessoa e tal, eu posso falar sobre isso amanhã na live. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu discuta further. Mas voltando pro assunto, é isso. Não se desespere quando o sotaque aparecer, porque ele vai aparecer e você vai ter que lidar com ele. É muito provável que o coordenador de área, pica das galáxias, seu chefe, que você nem sabe que existe, seja chinês ou indiano e fale com um sotaque difícil de entender. A questão é que eu nem vou falar sobre esses sotaques nesse vídeo, porque eu acho que é um assunto também denso, que precisa de mais exemplos e talvez pessoas que falem com sotaque pra vocês entenderem e tal. O que eu vou fazer, though, é falar sobre sotaques que os próprios nativos acham difíceis. Eu fiz uma pesquisa rápida, eu pesquisei algo tipo the most difficult accents to understand in English, e aí alguns apareceram, eu peguei 3 só pra mostrar pra vocês, e pra reagir, na verdade, porque eu assisti só os comecinhos dos vídeos pra garantir que os atores e tal tinham, de fato, o sotaque, mas eu não
vi os vídeos inteiros, então a gente vai falar e discutir um pouquinho sobre esses sotaques agora juntos e vamos ver o que acontece. São 3 e para cada sotaque eu peguei 2 exemplos diferentes de pessoas falando. O primeiro é o jamaicano, que me surpreendeu um pouco, porque eu sei que é um sotaque difícil de entender, mas não é o primeiro que eu pensaria que é difícil pra eles mesmos, assim, se entenderem. Então eu peguei uma entrevista do Bolt. I don't know you, but I somehow feel you are still going to take this quite seriously. Very serious. Very serious. Yeah, I'm a competitor. So I compete at everything. So I'm in Ok, ele tá falando competitor. Calma. very serious. Yeah, I'm a competitor. So Ele nem fala todas as sílabas. Ele tá falando competitor. Ele falou quase competitor. Deixa eu ver de novo. very serious. Very serious. Yeah, I'm a competitor. So I compete at everything. So I compete at everything. I'm a competitor, so I compete at everything. I compete at everything. O sotaque jamaicano, ele é meio... sabe? É difícil explicar, assim, mas é como se eles realmente não só juntassem mais as palavras umas nas outras, mas também falassem de um jeito meio preguiçoso, talvez. I was watching him training today because we trained for the first time today. All he does is just run about. Today. Tá falando today. Hoje. Ele tava vendo o outro cara treinar today. But I've always loved, so I'm like, you know what, let's pursue this and see how far I can go, if I really can get to the highest level. So I'm just pursuing, I'm just training, working hard. Pursuing. São uns detalhes, assim, quando você ouve a pessoa falar, tipo, mais tempo, você percebe que existe um sotaque, mas assim, são detalhes muito, muito sutis, assim, que fazem a fala de uma maneira geral parecer tão diferente. No caso dele, eu acho que isso vai acontecer em outros casos também. Tem que levar em consideração que é uma pessoa que já viajou o mundo inteiro. Então, não é o sotaque jamaicano de um cara que mora lá na Jamaica, jamais saiu da Jamaica, tipo, só convive com pessoas jamaicanas, fazendo coisas jamaicanas nos bairros jamaicanos que existem na Jamaica, entendeu? No caso do Bolt, eu acho que a gente brasileiro, se eu ouvisse ele falar, tipo, pouco, acharia até que é um sotaque britânico. Mas são nos detalhes e, tipo, principalmente quando ele fala mais tempo, que você percebe que não, na verdade é de outro lugar e esse lugar, no caso, é a própria Jamaica. Vamos ouvir o Bob Marley, eu acho que vai ser mais forte. How did it all start? Had music always been a part of your life from when you were a little boy? Yeah, you know, growing up musical family, grandfather, mother, uncle, sister, Pitney, everything. Family. Eu falaria family, ele fala family. E vocês notam essa coisa da fala mais arrastada e tal, é uma coisa mais... What part of Jamaica? St. Anne's, you know? Yeah? It's in the country. What town? Country. How big is your family? Well, my family is really big family, you know. Malcolm, them family name is Malcolm. Big. Well, my family is really big family, you know. Well, my family is really big family, you know? Cada palavra dessas é diferente do que eu, por exemplo, falaria. Well, big, family. Well, my family is really big family, you know. Malcolm, them family name is Malcolm. There's plenty. That's a good name. Is plenty. É muita, querendo dizer que tem muita gente na família. E ele fala que o sobrenome é Malcolm, que é o jeito que eu falaria, mas ele fala Malcolm. Não. Malcolm. Eu não vou conseguir imitar esses sotaques, não sei nem porque eu tô tentando. Mas assim, comparem o que ele tá falando com o jeito que eu falaria que é mais americano. Malcolm. Big family. Meh. Todos os links dos vídeos que eu tô usando vão estar na descrição do vídeo se vocês quiserem assistir inteiros. Vamos passar pro próximo sotaque que eu selecionei, que é Scottish, o famoso sotaque escocês. Os atores que eu escolhi foram Ewan McGregor e Gerard Butler. Do like these road trips. Yeah. And I'm jealous of these things. We've talked about that before, and you like these crazy fast motorcycles. Then this time you did a new thing. You rented a car. No, I bought a car. I was making this Miles Davis film with Don in Cincinnati, and I had to be in New York for something. And I thought, and all my family went to Europe for the holidays while I went to work. So you're by yourself. So I'm by myself with my dog, and I thought, I'm by myself, I'm with my dog. Isso também é uma coisa que fala muito sobre o sotaque. Não só o jeito que a pessoa fala as palavras, tipo, pronúncia, mas também cadência. Tipo, o ritmo da fala
muda muito de um lugar pra outro, de um sotaque pra outro. Então, o jeito que ele falou essa frase, por exemplo, seria totalmente diferente se fosse um sotaque americano. By myself, with my dog. Tipo, o sotaque americano, I'm by myself with my dog. I'm by myself with my dog. Alguma coisa assim. So I've done it a couple of times on a motorcycle, which I enjoyed very much, but I thought, you've got to cross America in an old British two-seater sports car, don't you? Yeah, you actually... Sports car. Ai, que coisa difícil de imitar. A minha língua enrola de um jeito errado. You've got to cross America in an old British two-seater sports car, don't you? Sports car. Esse jeito que ele tá falando R é completamente diferente do que soaria em inglês americano, tipo sports. E é um detalhe, tão detalhezinho, mas entrega, porque além dessa cadência diferente que ele usa pra falar, sons mínimos são completamente diferentes. I came up with a great costume, had a costume, because I'm an actor, you know, I think these things through. I thought, what am I going to wear? So I got myself, what am I going to wear? I've got to look right in this car. So... Então, pra mim, esse segmento inteiro soou completamente britânico, do jeito mais clássico que eu imaginaria. Aliás, um disclaimer que eu não fiz é que eu não sou expert de maneira nenhuma nesse assunto, tá? Tipo, o sotaque pra mim é um negócio interessante. Eu gosto de estudar e, tipo, ouvir e tal, mas eu não consigo distinguir com facilidade, assim, um de outro, a não ser que seja um negócio muito óbvio. Mas Scottish é um sotaque que tá ali nas redondezas da Inglaterra. Então, pra mim, muitas vezes vai soar plain English, entendeu? Mas vamos lá. Like a sort of French mechanic, or maybe a sort of... Esse or, o jeito que ele falou e o som do R são diferentes do que o que soaria num americano ou num britânico. No americano seria or... E no britânico seria O, quase sem o som do R. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Então, indica que não é o simples britânico que a gente tá acostumado, e sim uma outra coisa, no caso, Scottish. Vamos ver o outro sotaque da mesma categoria escocesa, tá? É o Gerard. You've been traveling around promoting this movie with 50 Cent. Have you enjoyed hanging with 50? Being with 50, sharing the spotlight with 50. You know, you don't share the spotlight with 50. You don't? It's 50's spotlight. But we've been doing a lot of intros, and he does love to take the mic and just give it the 50 show, but to be honest, it's... Cadência. Então, tipo, tudo que ele falou, do começo de quando ele começou a falar até agora, esse momento, soou, pelo menos pra mim, britânico. Até o momento que ele falou, he does love to take the mic... É uma cadência que não é britânica e sim escocesa, entendeu? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Awesome. It has. Because he is so funny. It's hard to follow that, so I'm just gonna... Hard, não é hard do jeito que eu tô falando. Eu não sei imitar. Ó, ouve de novo. 50 show, but to be honest, it's been awesome. It has. Because he is so funny. It's hard to follow that. So... Hard to follow é o jeito. É um negócio muito sutil. Mas é legal, né? Espero que vocês estejam gostando, não sei. But we have this thing right now. I don't know if you've seen the poster, but it's, you know... Acho que ele falou poster. Fantastic in the movie. But we have this thing right now. I don't know if you've seen the poster, but... Poster? You know... What? Poster. You know, you can turn it upside down, and one side is my gang. Upside down. My gang of regulators, the cops, and the other side is his gang. So when we're doing a press junket, like every time I walk in, he turns it around. This is my movie. Turns around. É muito parecido com o que eu diria que é irlandês. Que coisa. Tipo, turns it around, e ele fala... Como que ele fala? When we're doing a press junket, like every time I walk in, he turns it around. Round. This is my movie, and I want to Turns thank it Rob around. Butler for being in it. And he turns it around so that it's his gang at the top. So I had the guys start to tape it down. So I put it my way. Tape it down. Todos os sons que seriam mais abertos em sotaque americano, down. Esqueci qual que é o outro que a gente acabou de falar. Ele fala down. Ok, e o último que eu selecionei é justamente o irlandês. Esse, tipo, é o que mais aparece, assim, nas listas de sotaques mais difíceis pra eles. O primeiro é da Saoirse Ronan. Esse nome também é super difícil, assim, incomum.
E vamos ver. It's spelled S-A-O-I-R-S-E, which makes no sense. Makes no sense. That it's pronounced that way. Ridiculous name. Is that a popular? Do you know anyone else with that name? I don't personally. I don't personally. Isso é muito irlandês. Personally. Em inglês americano você falaria personally. Totalmente diferente, assim, a maneira de falar os sons, parece que os sons são mais abertos. Personally. E a cadência também. There's been a few babies called Saoirse in the last few years. Because of you. Don't know why, but but no, it means freedom, so it's a very kind of important. Você vê que, tipo, o jeito que ela fala, mesmo que você não saiba da onde é o sotaque, soa muito diferente. E é por causa da cadência, do ritmo que ela tá falando. E se você colocasse a fala em ondas, o lugar onde as ondinhas ficariam em sotaque americano são completamente diferentes dos lugares em que ficariam no sotaque irlandês, entendeu? E todos esses outros que eu mostrei também. It's an important meaning anywhere, but especially in Ireland, it kind of holds importance for us. So Dennis Quaid at the Golden Globes, this was the nomination, and this is what he did with your name. Best performance by an actress in a motion picture drama. Saoirse Ronan, Brooklyn. Shisha. Well, so I heard, right? I didn't know that the Globe nomination. I heard, right? É engraçado ela abordar isso na entrevista porque é justamente o que a gente tá falando, né? Tipo, uma pessoa que é americana, que tem total noção do idioma, erra o nome da menina porque é um nome de outra cultura totalmente diferente, com sons diferentes, enfim. E estão falando sobre isso na entrevista, que coisa. And the day they came out, I was in... The day that came out. Jamais você falaria assim em americano. The day they came out. Não, out. Vamos ver de novo. Have a life, so I didn't want to know. And the day they came Out. I was in Dublin and I was getting my nails done. Dublin é o nome, né, do lugar. A gente fala Dublin em inglês americano e ela, que no caso... And the day they came out, I was in Dublin and I was getting... Dublin. So I went to this place that I go to called Tropical Popical and I was getting my nails painted and... Getting my nails painted. Esse me substitui o my em Irish. English, né? Em inglês americano a gente falaria getting my nails done, getting my nails painted, my nails. E ela fala my nails. And I kept getting phone calls and my phone started blowing up and I was... My phone started blowing up. Vocês conseguem perceber? Me conta nos comentários o que vocês acham sobre isso, porque, tipo, pra mim é um negócio tão diferente e ao mesmo tempo tão difícil de, tipo, imitar que o cérebro dá uma bugada. Vamos ouvir a outra pessoa que tem aqui, que eu já acho que é isso aqui. Liam Neeson, ator de filmes de ação, né? No, it's a new style. The beard I'm keeping for a Coen Brothers film. Oh, cool. The beard I'm keeping for... Yeah, of course. Everybody's glad the holidays. That period between 26th of December and the 31st is You just like, keep hello. Going. Yeah. And the 31st. É mais sutil do que a Saoirse, mas você ouve, né? Yeah, and they're growing like weeds. You know, they're big tall boys. So when your son is an actor... Então, o jeito que ele falou Big Tall Boys soa muito mais britânico pro meu ouvido do que o que eu imaginaria irlandês. Do you give him advice and does he take it or... I try to, sometimes. Yeah. And a lot of times I just keep my mouth shut. Então, no caso dele, você vê, eles falaram, participou de mais de 70 filmes na carreira. Filmes de ação americanos de Hollywood, sabe? Eu duvido que ele fale com sotaque forte irlandês na maior parte desses filmes, entendeu? Então, são nuances. Ele tem nuances de sotaque irlandês, sim, dá pra perceber, mas com certeza a experiência de chegar na Irlanda e ir pra um daqueles pubs e, tipo, tentar entender uma pessoa irlandesa vai ser completamente diferente do que ouvir uma entrevista de um cara que trabalha em Hollywood, sabe? Mesmo a menina que tem um sotaque mais forte... Ela fala de uma maneira... Não dá pra falar que é neutra, mas ela fala de uma maneira clara.
que você consegue sim entender apesar do sotaque, né? E é o que eu falei no vídeo anterior, tipo, o fato de você ter sotaque não significa que você não vai conseguir ser entendido. É só o jeito que a sua fala soa, desde que a sua pronúncia esteja correta, você vai se fazer entender. Essa preocupação de se fazer entender, porém, não é tão forte em chineses falando inglês e indianos falando inglês. Não quero generalizar, né? Porque sempre vai ter uma pessoa que fala assim, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço. Eu sei que devem existir muitas pessoas chinesas e indianas com uma pronúncia muito melhor do que a nossa, jamais será. Mas o que eu tô querendo dizer é que no dia a dia, convivendo fora, num país de língua inglesa nativa, a sua experiência com indianos e chineses, por exemplo, provavelmente vai ser mais complicada do que isso que eu tava mostrando pra vocês. Porque além da questão do sotaque, existe a questão da pronúncia errada, que eles têm sim e dificulta muito a comunicação. É um assunto para outro vídeo mesmo, se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso. Eu preciso até dar uma estudada, assim, ver se eu consigo achar pessoas que possam falar também. Mas, de uma maneira geral, eu quero que vocês entendam que sotaque é uma coisa natural, existe, vocês vão encontrar e vocês não podem se desesperar com isso. Tipo, a dica é calma, tenta conversar com a pessoa, explicar de uma maneira legal e educada que você não entendeu por causa do sotaque, tá difícil e tal. E se não tiver jeito, foca no contexto. Você vai conseguir entender mais ou menos o que tá acontecendo com base em contexto. Se for uma coisa séria, tipo uma reunião, alguma coisa assim decisiva, evite falar que sim ou não pra alguma pergunta que a pessoa tenha feito que você não entendeu, porque aí você pode estar se colocando numa situação ruim, né? Pô, você não entendeu o que a pessoa falou, você tá meio com medo de falar que você não entendeu, aí você responde a pergunta que a pessoa fez sem saber o que de fato ela tá querendo saber. Isso pode ser prejudicial em vários níveis. Então, só não se desespera. Se você vai viajar a trabalho, você sabe que você vai encontrar uma pessoa de nacionalidade diferente numa reunião e tal, dá uma estudada, tipo, pesquisa no YouTube, pesquisa vídeos e tal, você com certeza vai achar conteúdo, assim, de gente da nacionalidade falando. Só de acostumar seu ouvido, a sensação de desespero quando a pessoa começar a falar já vai ser menor, porque por mais que você não entenda tudo, você sabe o que esperar, entendeu? Enfim, dá pra ficar falando sobre isso por horas. I'm gonna stop now. I hope you guys enjoyed the video. Não esqueçam que vai ter live amanhã. Amanhã, dia 5 de outubro. Você tá assistindo isso no futuro muito distante, você perdeu a live, entendeu? Mas me siga no Instagram, caso esse seja o caso, porque aí você não perde mais. @CintiaDisse. Beijo, tchau, Brasil.